Então, pessoal, veja o seguinte: a simulação tem que tomar cuidado porque é um termo que é muito amplo, muito abrangente. Eu vou falar sobre um tipo de simulação. Existe mais de um tipo de simulação, mas isso depois eu vou dar algumas referências que inclusive eu tenho alguns vídeos no YouTube totalmente gratuitos, totalmente sem propaganda, que você pode aprender esse tipo de simulação que eu vou mostrar para vocês, tá? Antes da gente ir para a simulação, pessoal, é importante. Por que a gente usa a simulação? Porque, na verdade, todo o arcabouço que permite a gente usar a simulação é baseado em estatísticas, é baseado em análises estatísticas. E com esse arcabouço, eu sou capaz, então, pessoal, de, por exemplo, perceber ou analisar os meus dados coletados do ponto de vista estatístico. Eu sou capaz, então, de eventualmente perceber se tem algum problema com os meus sensores e fazer uma integração entre os equipamentos, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa importante é: será que aquilo que eu estou coletando e depois que eu tratei o dado, será que de fato isso reflete o ambiente que eu quero monitorar, né? O ambiente físico, né? Então eu tenho uma parte estatística de análise e coleta de dados e tratamento desses dados que pode me auxiliar, tá? Que está numa aula 25 de um curso que eu vou indicar mais para frente, tá? A outra coisa importante é o seguinte: olha, eu tenho múltiplos sensores. Como é que eu faço a fusão desses dados, né? Isso já é uma questão mais complicada, né? Eu não abordo isso diretamente num curso, mas é uma questão interessante e importante, tá? E o mais importante de tudo, pessoal: como é que eu pego esses dados e visualizo e integro em tempo real para eu poder atuar? Por exemplo, suponha que eu tenho uma internet do transporte das coisas, né? Então eu tenho navios aqui, por exemplo, que de repente o navio vai atrasar. Teve um problema em alto mar, teve uma tempestade, teve que reduzir velocidade. Isso eventualmente vai afetar todas as etapas posteriores: o caminhão, o trem, enfim, ou vou perder uma janela de tempo lá, né? Então tem que ser capaz de replanejar, né? E isso é importante, né? Agora, o que é importante? Lembre-se sempre do seguinte, pessoal: esse replanejamento sempre a gente tem que pensar da seguinte forma: eu vou ser capaz aqui de fazer esses estudos, mas eu tenho que integrar pessoas, equipamentos, materiais, informações, ambientes. Não é algo simples, né? Pelo contrário, mas é algo muito importante e valioso, tá? E você tem vários aplicativos aí de compartilhamento de carros, de casas, enfim, que já conseguiram, em certo modo, fazer esse tipo de integração, né? A lógica de integração já foi feita, tá? Para a simulação especificamente, pessoal, eu acho esse software muito interessante, tá? Pelo menos as vezes que eu dei curso, esse software tem para baixar, versão gratuita que dá para brincar, para aprender, tá certo? A vantagem dele, dentre várias coisas, é que você consegue construir ambientes 3D, né? E enfim, vão estar muito próximos daqueles ambientes que eventualmente você vai querer mapear, tá? Esse software aqui é o FlexSim, tá dado aqui em cima, né? Você tem a versão gratuita lá para você poder baixar no site e que você pode brincar, estudar, enfim. E ele tem várias coisas de aplicações, indústria 4.0 e tal, tá? Esse aqui eu fiz no software aqui, pessoal. Isso é uma pergunta muito importante, que normalmente vale bastante dinheiro, que é: você fala assim: olha, eu peguei uma situação, mapeei, e eu quero saber onde está o gargalo. O que é o gargalo, pessoal? Eu tenho uma garrafa. O que trava o fluxo de saída da água dessa garrafa? O que trava o fluxo de saída de produção das minhas fábricas, do meu centro de distribuição, né? Normalmente, se eu quiser aumentar o fluxo de produção, o fluxo do meu centro de distribuição, eu não posso chegar e falar: cara, você tem que fazer melhor, você tem que. Isso não é adequado. Se eu mapeio o fluxo de pessoas, de produtos, de informações, enfim, e
e coloco nesse ambiente virtual, nesse ambiente 3D, eu posso fazer testes ali. Então eu poderia falar assim, olha, eu estou vendo ali um monte de caixa empilhada, será que é aqui o problema? Será que é aqui que eu não estou conseguindo ter um dimensionamento adequado? E aí o que eu faço? Eu posso vir aqui e em vez de contratar a gente, eu faço isso virtualmente. E vejo o que acontece. Mas aí não acontece nada. Aí você fala, bom, então tem alguma coisa errada, né? Será que esta fila que está sendo provocada aqui, na verdade é como se fosse um efeito de represamento, né? O seu represamento está mais à frente, está aqui, só que o reflexo disso é aqui. Então a gente pode testar essa hipótese como? Se você olhar aqui, ó, você fala, põe esses dois bonequinhos aqui, você vê que um está sempre parado. Opa, peraí. Não adianta eu botar bonequinho aqui porque não é bonequinho o que está faltando. O que está faltando, na verdade, é empilhadeira para levar essas caixas para ser armazenada no seu centro de distribuição. E com mais uma empilhadeira, essa fila vai ser, digamos assim, vai funcionar melhor. Por quê? Porque o tempo de deslocamento dessa empilhadeira causa esse travamento, essa fila, tá? E aí o que acontece, pessoal? Se você quiser, você poderia botar antes de cada estágio em que ocorre uma operação, por exemplo, uma operação de estocagem, de armazenamento ou uma operação de processamento, você pode colocar como se fosse uma fila, um buffer, um local ali para você enxergar eventualmente se aquele local é uma fonte de fila ou não. Se, de repente, o processamento dali para frente, antes daquela fila, depois daquela fila, é a causa, digamos, do nosso congestionamento, tá? Então, aqui, ó, a gente vendo que tem uma maior fila nesse local, a gente fala assim, olha, parece que aqui é o nosso gargalo, é onde está travando o nosso fluxo de produção, tá legal? E aí, de fato, aqui ainda ficou uma fila, mas muito menor do que estava antes, e aqui praticamente não tem fila, né? Então, nesse caso, o que é importante? A gente pode, inclusive, nesse software, fazer uma análise econômica, eu explico lá no curso de simulação que eu tenho, que eu vou indicar em breve, fazer uma análise econômica de, eu comprei uma empilhadeira nova no meu mundo virtual, né? Será que essa empilhadeira nova, ela vale a pena? Ela se justifica do ponto de vista de retorno econômico? Na saída de meus produtos, na venda que eu estou tendo, né? Então, o que você poderia fazer? Você poderia pegar todos os estágios e sair aplicando 10 mil funcionários, 50 funcionários. Você já tem dentro dessa ferramenta uma coisa chamada Experimenter, que ele faz isso para você. E ele fornece gráficos estatísticos, indicando, por exemplo, aqui, ó, para o cenário 1, como é que é o comportamento do sistema, o tempo de espera, a fila, né? Que é algo que a gente não quer naquele estágio. Quando você põe 2 empilhadeiras, como é que fica a situação? Quando você põe 3 empilhadeiras, 4 empilhadeiras, 5, 6. Então, do ponto de vista de avaliação estatística, você tem um decaimento, um decréscimo aqui, ó, que eventualmente, de repente, a partir da segunda empilhadeira, que é o cenário 2, você põe 2 empilhadeiras lá e fica simulando, você vai obtendo estatísticas. Aqui também você põe uma empilhadeira e põe para rodar a simulação. Enfim, e aí com essas análises, você pode ter uma curva do seu custo de operação versus a questão da qualidade. E essa questão da qualidade é importante, pessoal, porque eventualmente esse custo total aqui que está dado em vermelho, ele vai depender do tempo de fila e o custo operacional, conforme você vai comprando mais recursos para aquele estágio ou para outros estágios. Então você não pode ter tempo zero de fila e quebrar a empresa ou quebrar a organização, né? Infelizmente não dá para ter qualidade excelente, premium para tudo. Isso tem um custo. Às vezes você pode ter uma qualidade um pouquinho melhor e os resultados muitas vezes são surpreendentes. Você melhorando em pontos chaves, você já obtém uma qualidade tremendamente melhor, tá? E aí, pessoal, a questão é a seguinte, ok, tudo bem, mas como é que eu posso pegar essa coisa da simulação e juntar com a realidade aumentada que a gente viu antes, né? A realidade aumentada, na verdade, pessoal, é a questão de você estar fazendo a coleta de dados, tá? Só que o problema é o seguinte, tanto a realidade aumentada quanto a simulação,
A fonte de dados, você tem que garantir que existe. Você tem que fazer alguma análise estatística. Eu não posso simplesmente pegar o dado e sobe o dado, agora põe tudo online. Você pode ter um equipamento com defeito, um sensor com defeito, e fazer toda uma análise, simulações, etc. E garbage in, garbage out. Tá? Então, a sua análise de dados será tão boa quanto a qualidade dos seus dados. Então, se os seus sensores, se os seus processos para coleta de dados não forem adequados, na hora que você for montar toda a sua infraestrutura, isso pode ser um pesadelo, porque você vai tomar decisões que não têm nada a ver com o que de fato está sendo acontecendo no sistema físico, e sim com sensores que estão descalibrados ou com sensores que estão nos locais errados, que também sair comprando sensor tem um custo, pessoal. Eu não posso sair sensorizando em princípio tudo, tá? Então, veja, pessoal, isso aqui está embutido na aula que eu mencionei lá, por isso que tem até sim próxima aula, né? Não vai ter próxima aula, mas tem um curso lá de simulação que eu vou indicar. E nessa aula eu indico, por exemplo, algumas análises que você pode fazer para saber se o seu dado está bom, está ruim, está adequado ou não está. Você tem várias análises que você pode fazer, e algumas análises que eu vou citar aqui, por exemplo, são testes de Turing e testes estatísticos, tá? Como teste de hipóteses, teste de Kolmogorov-Smirnov, enfim, eu não vou ficar enunciando tudo isso aqui, porque lá no curso de simulação vocês vão poder ver todos esses adoráveis testes que a gente pode fazer. Então, pessoal, eu usei o conceito de gêmeo digital para me ajudar agora. Não sei se vocês perceberam. Isso é uma outra dica que eu posso dar para vocês, pessoal. Na sua carreira profissional, você pode fazer cursos, faça uma playlist, faça o seu canal no YouTube, onde você ensina uma habilidade que você tem para outras pessoas. Isso, inclusive, é importante para o seu currículo e para o seu aprendizado. Ao ensinar alguém algo, você tem que estudar tanto para explicar bem, para roteirizar bem o seu vídeo. Não vai sair no vídeo na louca. Faça um bom roteiro, faça uma boa explicação, faça slides bacanas, bonitos. E você vai ter um aprendizado tão grande ali. E mais, esse seu gêmeo digital que você está colocando no YouTube vai ajudar outras pessoas, e depois você pode falar, tá vendo? Eu fiz um curso aqui, numa coisa que eu aprendi, numa experiência que eu tive, né? E é o caso que eu fiz aqui. Eu peguei toda a minha experiência com simulação, com projetos de pesquisa, enfim, e coloquei aqui num curso de modelagem e simulação. O meu gêmeo digital, depois vocês podem lá conversar com ele. Ele trabalha 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, né? Enfim, assim como o David Garrett também tem o gêmeo digital dele lá, que trabalha 24/7. A qualquer hora, momento, eu posso ir lá e ouvir a música dele, repetir 10 trilhões de vezes, enfim, é algo maravilhoso. Devemos aproveitar essas oportunidades tremendas que estão na nossa mão, tá? E agora, então, pessoal, eu vou fazer o enquadramento de um tópico bastante importante que está ligado com tudo que a gente está falando aqui, que é a otimização, porque, infelizmente, muitas vezes, para as coisas serem sustentáveis do ponto de vista econômico, a gente tem que olhar, e é importante esse aspecto também. As pessoas, enfim, têm que ter um serviço eficiente, significa produtos mais baratos, produtos melhores, para todo mundo isso é bom, tá? Tanto para as organizações, quanto para, enfim, os consumidores, tá? Ou mesmo para os cidadãos que dependem desses serviços muitas vezes, tá?